Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vou mostrar algumas possibilidades de materiais que a gente pode usar na produção de um pop-up. Não se assuste com esse volume de materiais, de começo não precisa ter tudo isso, mas eu vou falar de todos os materiais que a gente pode usar, sugestões de materiais alternativos, gambiarras que a gente pode fazer para funcionar. O básico que a gente precisa para produzir um pop-up é papel, um papel com uma consistência boa para aguentar o peso dos mecanismos, cola e tesoura. Só com isso já dá para fazer muita coisa. Mas com mais materiais a gente pode trabalhar com mais nuances, com mais detalhes na nossa produção. E aí eu vou falar um pouco de cada um desses materiais, dar um pouco de detalhes do que é interessante ter na hora de produzir um pop-up. O papel, inicialmente, a gente pode trabalhar com ele branco, com ele colorido, podemos desenhar no papel para criar, ou podemos fazer colagens, criar o desenho no computador e imprimir. Existem várias possibilidades, mas o que é mais importante aqui, principalmente nessa etapa de criação, para estar fazendo testes, é usar um papel que tenha uma gramatura ideal. E aí, se vocês tiverem mais interesse, pede aqui nos comentários que eu falo mais sobre gramaturas de papel. O papel ideal para se fazer um pop-up, um trabalho final, é um papel com 220 gramas por metro quadrado. É o papel que normalmente se usa para fazer postais. Mas para a gente que vai estar testando, porque esse papel normalmente ele não aceita, é difícil achar um papel com essa gramatura que aceite impressão, por exemplo, se você quiser fazer testes com impressão. Tem alguns papéis artísticos, mas eles são muito caros. Para fazer teste ele fica com um preço bastante inacessível. Mas a gente pode... E o papel cartão ele não aceita impressão convencional, numa impressora doméstica. E aí a gente pode trabalhar com papéis mais alternativos para fazer testes. Esse aqui, por exemplo, é um papel offset de 180 gramas. Não é o ideal para uma produção final, mas funciona super bem para um teste. A gramatura mínima recomendada para se fazer um teste é um papel de 135 gramas por metro quadrado. E aí você pode usar diferentes tipos de papéis. Você pode trabalhar com craft, com color set. O color set, inclusive, é muitas vezes usado na cartolina, que é um material que é barato e que é fácil de conseguir várias cores e que é acessível para praticamente todo mundo. Algumas marcas trabalham também com papéis em gramatura 220, mas é bem difícil de achar. Aqui na minha região não existe. Outro material que a gente vai trabalhar são as ferramentas de corte. Então aqui eu tenho essa tesoura. O ideal quando você tiver uma tesoura para trabalhar com papel é reservar, na verdade para trabalhar com qualquer material, é reservar essa tesoura somente para esse material. Assim a gente conserva por muito mais tempo o fio e a gente vai ter um corte preciso por bastante tempo sem precisar afiar a tesoura. Então eu recomendo, se você tem uma tesoura de uso geral, mas tiver condições de comprar uma tesoura só para trabalhar com pop-up, para cortar papel, o ideal é deixar ela reservada. Se você tiver condições ou se tiver uma tesoura de precisão, ela vem a ser de muita ajuda em alguns momentos que a gente precisa de cortes muito pequenininhos, muito precisos. Mas se não tem, na maior parte do tempo, um estilete vai ajudar bastante nessas tarefas de fazer os cortes menores. E aí aqui eu tenho dois tipos de estilete, um mais grosso, um mais fino. Pode ter só um deles, já é mais que o suficiente. Mas eu prefiro, dependendo do que eu vou cortar, usar um ou outro. Além dos estiletes, é muito bom ter também um estilete de precisão ou um bisturi. Ambos aqui vão fazer a mesma função, que o que você tiver acesso está de bom tamanho. Para cortes muito pequenos, muito precisos, é bem legal ter essas duas ferramentas. E é muito importante, tanto para elas quanto para os estiletes, ter lâminas de reserva, porque a gente precisa sempre que essas ferramentas, além da tesoura, estejam com as lâminas bem afiadas para fazer um corte limpo, para que o trabalho fique com um bom acabamento.
Se for de interesse, eu posso fazer um vídeo explicando como trocar lâminas, tanto do bisturi quanto do estilete de precisão, quanto dos outros estiletes. Inclusive, pegando o gancho do estilete, caso você tenha um estilete que é de um material mais fraco, é bom ter também um alicate para ajudar a quebrar a lâmina, que é outra coisa que eu posso ensinar num vídeo à parte. Outro material que é interessante usar é o vincador. Vincador e dobradeira. Eu costumo usar em duplas. Tem alguns vincadores que ele já vem junto com a dobradeira. Esse aqui meio que mas ele não marca muito bem. E aí, para que servem essas ferramentas? O vincador vai ajudar a gente a acostumar o papel com a dobra. Então, se eu fizer um risco aqui com o vincador, bem forte, já dá para ver na imagem que a gente cria uma espécie de caminho aqui no papel, e aí a gente acostuma a fibra do papel com a dobra. Fica muito mais fácil do que fazer essa dobra sem ter feito o vinco inicialmente. E aí a dobradeira, ela ajuda a gente a reforçar essa dobra, sem que o papel fique todo marcado aqui na borda. São ferramentas que eu recomendo muito, mas são ferramentas muito específicas. Caso você não tenha, dá para substituir com materiais alternativos. Como é que eu posso substituir esses materiais? O vincador pode ser substituído de diversas maneiras. Você pode usar a ponta seca de um compasso, essa agulhinha aqui, para fazer o risco, vai funcionar da mesma maneira. Pode usar a ponta seca de uma lapiseira, de um lápis mecânico. Pode usar um palito, só que o palito logo ele vai perder a ponta, mas é também uma alternativa. Pode usar um agulhão, que eu ainda vou falar mais sobre ele, também vai fazer o risco legal. Pode usar um clips, abrindo a ponta e riscando com ele aqui. Claro que normalmente a gente usa régua, esses vincos normalmente são retos. Você pode apoiar com a régua e fazer o risco com o clips. É uma solução muito barata, ele vai aguentar por bastante tempo, você deixa o clipezinho separado. E aí terminamos as ferramentas de vinco. Até uma régua mesmo, se for uma régua que tenha ponta, como é o caso dessa daqui, ela pode servir para fazer esse vinco também, riscando o papel e acostumando a folha. E a dobradeira, a gente pode usar, no lugar da dobradeira convencional, a gente pode usar a própria régua para vincar, reforçar a dobra. Pode usar superfícies lisas, pode ser um taquinho de plástico ou de madeira que ela seja bem lisa, e usar também para dobrar a superfície. Assim como o próprio cabo de tesouras ou de outras ferramentas também serve para essa finalidade. Muito fácil de substituir. Além disso, o que a gente pode trabalhar? Ainda como vincador, a gente pode usar também o outro lado da lâmina do estilete. Tem a lâmina aqui de corte e tem o lado seco. Isso aqui também pode ser usado. Particularmente eu não gosto, mas tem gente que adora usar, prefere até do que vincador. Além disso, outros materiais que a gente pode usar são a cola. Na verdade, vamos chamar aqui de uma forma geral, de adesivos. A gente tem uma gama de materiais que a gente pode usar. Nessa categoria de adesivos, a gente pode usar uma gama de materiais. O Duncan Birmingham, que é um estudioso no qual, inclusive, esse curso de pop-up se baseia, ele recomenda o uso de cola universal, que é uma cola que vai colar rápido, dá para você trabalhar sem fazer muita sujeira e não vai enrugar o papel. É uma recomendação que vocês podem seguir. Eu costumo usar a cola branca. Cola branca não é essa daqui, esse potinho tá só para representar. Para testes funciona essa cola, mas essa cola ela tem muita água
e ela tende a deixar o papel enrugado, que é uma das críticas do Duncan Birmingham à cola branca. Eu costumo usar a cola PVA, que é uma cola que se encontra em lojas de artesanato ou de material de construção. E aí ela tem menos água, ela vai colar mais depressa. E se você vai aprendendo a usar, colocando a quantidade ideal, ela não vai enrugar o papel. Outro tipo de cola que você pode usar é a cola em bastão. Funciona maravilhosamente para fazer teste, maravilhosamente bem. Porém, para trabalhos com acabamento, trabalhos finais, assim, ela não é legal, porque depois de um tempo ela resseca e toda a montagem tende a desmontar. As coisas se soltam e aí não recomendo. Outra sugestão é a cola em fita, né? Que é como se fosse uma cola dupla face que você passa, como se fosse aqueles corretivos de fita. Também serve para testes, para acabamento de material não gosto. Não funciona, ela não segura tão bem. A longo prazo não é legal. Para alguns detalhes, enquanto a gente está elaborando os mecanismos, fita crepe pode ser ótimo. Durex, tem pessoas que gostam de trabalhar durex quando estão elaborando os mecanismos, é uma possibilidade. Fita dupla face. Fita dupla face muita gente utiliza para montagem final de produtos. Eu gosto de usar para testes. Confesso que não gosto de usar em trabalhos finalizados, porque o durex, depois de um tempo, ele tende a manchar o papel. E fica aquela coisa marcada da cola do durex. Mas para testes e para um começo, para quem está querendo praticar de começo, é muito bom, porque você vai ter uma colagem imediata. É fácil de você deslocar os mecanismos se você errar. É muito bom, para teste e para começo eu realmente recomendo. Então está aqui dentro da lista de materiais. Mas também dá para fazer tudo isso com cola. Além disso, para passar a cola eu costumo usar um pincel. E aí eu pego a cola PVA, coloco ou num pedacinho de papel ou em um potinho. Vou passando a cola com o pincel, pego a cola lá, passo no papel. E aí eu gosto muito do pincel. Pode ser com o dedo, mas normalmente eu acabo me distraindo e sujando tudo. Então eu prefiro usar o pincel. Além disso, é bom ter materiais de desenho geral. Aqui a gente tem alguns. E esses materiais, para um começo, para quem está explorando, não são tão necessários, não. Talvez assim o lápis e a borracha, dependendo se você vai usar o lápis um apontador, ou se for usar uma lapiseira às pontas. Para fazer algum desenho, para explorando, isso aqui é legal. Para trabalhos finais, assim, para quando você vai planejar um projeto final, assim, já mais profissional, é bom ter. Os lápis, especificamente, é ideal usar um lápis mais duro, então eu recomendo um 2H, dá pra ver aqui sempre no lápis, 2H ou HB, que é o famoso lápis número 2. Posso falar especificamente mais sobre lápis também, se vocês tiverem interesse, mas basicamente é um lápis que você vai conseguir fazer traços mais claros para ficar mais disfarçado no projeto. Muito bom ter réguas. E aqui eu tenho algumas, mas tipo a régua tradicional é muito bom, vai ajudar você a tirar medidas para quando você for transferir as medidas do que você fez, for adaptar para um projeto final, é muito bom ter uma régua. E até para medir o encaixe, quando você vai ter uma peça pronta para montar, é legal ter. Pode ser só uma régua de metal, eu gosto de trabalhar com as duas. A régua de metal é muito bom para você fazer o apoio no papel e cortar com estilete. O estilete tende a desgastar a régua de plástico com muita facilidade. Melhor do que essa régua que eu tenho, que é uma de alumínio, é usar uma de aço. A de aço ela não sofre danos com estilete, não. A de alumínio sofre um pouco, mas ela aguenta bem melhor do que a de plástico. Muito bom também ter um par de esquadros. Posso fazer um vídeo em detalhes sobre o par de esquadros.
Ele vai ajudar você a fazer ângulos, que a gente tem ângulos conhecidos no Pad Esquadro, vai ajudar também a tirar distâncias. Eu acho muito bom, mas tipo, não é fundamental, dá para trabalhar perfeitamente sem eles. Um transferidor é muito bom quando a gente quer trabalhar com ângulos precisos, pode ser um desse de 180 graus ou um de 360 mesmo. O compasso também é muito bom para a gente conseguir transferir distâncias que a gente quer calcular, fica mais fácil às vezes usando o compasso do que a régua para traçar círculos ou arcos de circunferência, também ajuda bastante. Além disso, a gente tem as ferramentas de furo, que em alguns mecanismos é interessante fazer furos redondos. E aí eu tenho esse furador aqui, que é de um furo só, pode ser daquele tradicional de 2 furos. E eu tenho esse aqui específico, que é um furador japonês, que ele troca essas pontas aqui. Então ele consegue fazer diferentes tamanhos de furos. Você troca essa ponta e aí ele tem vários diâmetros diferentes. Pode ajudar bastante. Mas de novo, se você não tem essa ferramenta para começar, isso não é um empecilho, dá para fazer esse corte com estilete. Essa ferramenta otimiza o tempo de trabalho, né? Você consegue fazer muito mais rápido. Além disso, algumas ferramentas que a gente pode usar, que em alguns casos, aqui para casos muito específicos, é uma pinça para quando você vai colar coisas muito pequenininhas ou mover algum mecanismo que tem uma peça muito pequena e que está difícil a mão alcançar, tem uma pinça interessante. E às vezes para dar apoio, um agulhão é interessante. E o agulhão, de novo, pode ser facilmente substituído por um palito de churrasco. Esse agulhão também pode ser improvisado. Tem muita gente que faz agulhão. Isso é uma ferramenta de encadernação. Normalmente se encontra em lojas de encadernação. Ou de materiais de couro. Quem trabalha com couro, às vezes sapato, essas coisas, também usa essa ferramenta. E aí ela pode ser facilmente improvisada. Tem gente que compra agulhas bem grossas e prende em bicos de caneta, na parte plástica de caneta. E aí encaixa a agulha aqui dentro e derrete. Você pode colocar também uma massa epóxi aqui, que aí ela fica bem presa e fica com uma pega agradável para você utilizar. Mas pode ser também uma agulha de crochê, uma agulha solta. E por último, mas não menos importante, é muito legal ter uma base de corte. Isso aqui pode ser improvisado também, você pode usar uma base de papelão cinza, um papelão grosso, não um papelão corrugado, um papelão inteiriço, que vai te dar uma base para corte, porém ele não vai durar muito tempo. Você também pode usar uma placa de vidro ou de cerâmica. Mas tanto a cerâmica quanto o vidro tendem a deixar as lâminas cegas, aí você vai perder o fio do seu estilete muito mais depressa. E aí ter uma base para corte profissional é interessante, porque ela vai durar muito mais tempo. Essa daqui já tem, acho que mais de 5 anos, bem mais que 5 anos, e ela vem durando bem. E não vai danificar tanto a lâmina quanto cortar em outra superfície. Além desses materiais aqui, dependendo do seu nível de habilidade com ferramentas, com softwares, você pode usar também softwares depois para desenhar o produto final. E aí existem infinitos softwares, né? E você pode ter, e aí você vai precisar de um computador e do software. Pode fazer o desenho digital, ou pode fazer manual e aí usar um scanner, trabalhar essa imagem no computador. Pode trabalhar com recorte de fotografias também, tanto manualmente quanto no computador, né? Se for para reproduzir, é ideal levar isso tudo para o computador. E aí seria necessário, além disso, um scanner, uma impressora, esse computador aí com o software que você vai usar. E sempre que possível, para quem tem acesso, um plotter também facilitaria toda essa etapa de corte. E aí você só planejaria tudo e montaria, que a montagem
nunca deixou de ser feita à mão dos pop-ups. E aí essa é uma etapa que realmente precisa ser feita. E aí são esses os materiais todos que a gente pode usar. Na verdade, sempre existem mais, né? Mas essa é uma boa gama de materiais que podem ser usadas, que provavelmente eu vou usar ao longo dessas montagens, mas vou sempre estar insistindo no uso dessas ferramentas alternativas. Não há nada de errado usar ferramentas alternativas, isso não diminui o seu trabalho, talvez até te torne mais habilidoso por estar conseguindo chegar a um resultado satisfatório usando ferramentas alternativas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e estaremos aí no próximo vídeo falando um pouco sobre a linguagem que eu vou adotar ao longo dos próximos vídeos. Até mais!